Bom dia, pessoal. Meu nome é José Rolando e eu sou assessor jurídico do Hospital Abrigo Dr. João Viana há mais de 30 anos e venho acompanhando a história deste hospital ao longo desse tempo. O motivo de estarmos aqui hoje fazendo esse vídeo reside naquela ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual contra o Hospital Abrigo Dr. João Viana e também porque nós devemos uma satisfação à sociedade. Primeiro, porque nós recebemos verba pública para a manutenção do hospital e segundo, porque nos últimos 5 anos este hospital só tem sobrevivido graças à ajuda da população de Campos e da região, sem a qual nós já teríamos fechado as nossas portas. Por isso, aqueles que estão nos ouvindo e que acharem interessante esse vídeo, nós pedimos que compartilhem para que o maior número de pessoas possível possa tomar conhecimento das informações que pretendemos passar aqui agora. O primeiro ponto a respeito desta ação civil pública do Ministério Público que nós devemos trazer à clara é que o Ministério Público diz lá no corpo da ação que ela partiu de uma denúncia anônima feita à auditoria do Ministério Público. Não é uma verdade. Na verdade, esta denúncia foi feita pela diretoria do Hospital Abrigo Dr. João Viana em 2015, aliás, né? Então, é uma denúncia que partiu do hospital. As pessoas estranham. Por que o hospital foi fazer uma denúncia dessa? E é isso que nós queremos, em princípio, informar. Toda pessoa, comerciante, por exemplo, né, que tem um negócio que não está dando certo, qualquer que seja esse negócio, o que ele faz? Ele fecha as portas e vai cuidar de outra coisa, porque aquele negócio não deu certo. Nós estamos num ramo de atividade e de negócio, por assim dizer, que nós não podemos fazer isso. Nós temos aqui, nas nossas dependências, mais de 30 pacientes trazidos para aqui pelo Estado e pelo município, pelo fechamento de inúmeros outros hospitais que aconteceram na região, e nós não temos para onde mandar esses pacientes, não tem mais referência de família, não tem mais para onde ir, estão conosco aqui. Então nós não podemos fechar as nossas portas pura e simplesmente porque não temos para onde mandar estes pacientes, que nem o município e nem o Estado também tem condição de cuidar desses pacientes até então. Por isso, em 2015, a gente já, de uma série de dificuldades, já passando por privações, né, nós fizemos essa denúncia ao Ministério Público e não apenas ao Ministério Público. A mesma denúncia foi feita à Câmara Municipal de Vereadores, à Secretaria Municipal de Saúde e ao Conselho Municipal de Saúde, fazendo essa denúncia e chamando a atenção para uma realidade. Isto porque há mais de 20 anos que o poder público não renova o valor da verba que passa para a gente, do valor das diárias dos pacientes. Então nós fomos tendo, ao longo dos anos, uma despesa crescente com uma receita estabilizada, sem reajustes. E isso, fatalmente, ia gerar uma situação de completa impossibilidade de continuidade do serviço. Por isso, em 2015, nós fizemos a denúncia, colocando essa questão e dizendo que se não fosse tomada alguma providência para sanar essa dificuldade, nós chegaríamos a uma situação em que cairia a qualidade do nosso serviço. Nós teríamos que diminuir o número de pessoal para atender aos pacientes e isso colocaria em risco o próprio paciente, o próprio atendimento e até o próprio funcionário. Então, quando o Ministério Público agora faz uma inspeção e entra com essa ação, 4 anos depois, a situação é muito mais grave,
porque não foi tomada nenhuma medida desde 4 anos passados. Por isso, fizemos a denúncia em 2015 e tivemos que reiterá-la em janeiro de 2018, para provocar o Ministério Público. Então, a ação civil pública, até certo ponto, é válida, porque ela está provocando uma situação que nós queríamos provocar, para que as autoridades tomassem conhecimento e ajudassem a solucionar esse impasse. A diretoria do hospital está unida nesse propósito. Queremos continuar. Nós não queremos deixar a nossa população ao abandono. Agora, é preciso que se tome algumas providências, que não temos condição de tomá-las sozinhos. Então, com esta denúncia, as dificuldades já bastante agravadas, né? O Ministério Público, quando fez a inspeção aqui em novembro de 2018, né, encontrou a situação que nós havíamos previsto lá em 2015. Agora, é preciso que a gente ressalte alguns pontos desta denúncia, desta ação civil pública, que será naturalmente mostrada no corpo da ação, no processo próprio, na defesa que iremos apresentar, mas existem situações que são regulamentadas pelas portarias governamentais, pelo SUS, e que nem sempre se encaixam com a realidade. Quem está na ponta de um serviço, ainda mais sofrendo as carências que nós estamos sofrendo, as dificuldades que se passam, não tem como seguir portarias. Eu vou focar apenas uma questão que o Ministério Público colocou lá na ação, né? Que, segundo a sua ótica, justificaria o fechamento da entrada do hospital, ou seja, impediria o hospital de continuar internando pacientes. Essa medida, pura e simples, só ela isoladamente, é nociva, porque nos inviabiliza ainda mais, não retira os pacientes sob os nossos cuidados e não apresenta uma solução viável. Então, para focar apenas um dos motivos que levou a ele fazer esse pedido de fechamento da entrada dos hospitais, da entrada das internações, está na alegação de que teríamos um paciente aqui, quando foi feita a inspeção, teríamos um paciente aqui que estava em cela forte. Não é verdadeira essa informação. Nós não temos celas fortes no Hospital Abrigo Dr. João Viana. Nós temos sim um quarto que chamamos de quarto de isolamento, que foi criado esse quarto há alguns anos, com a assistência do Conselho de Infecção Hospitalar do município, para pacientes que têm doenças infecto-contagiosas, como tuberculose, AIDS, que quando internam aqui com esse quadro ativo, precisam ficar isolados, não podem ter contato com outros pacientes. Este quarto, que é um quarto comum, com banheiro, privativo, não tem sido muito utilizado ultimamente. Mas nós recebemos, pouco antes da visita do Ministério Público aqui, recebemos um paciente oriundo de Macaé com um quadro gravíssimo, uma agitação enorme, uma agressividade também peculiar, porque além de ser um rapaz muito novo, 19 anos, ele atacava as pessoas com os dentes. Tudo que ele podia rasgar com os dentes, ele rasgava. Para que vocês tenham uma ideia, era um quadro tão deprimente que ele, quando ficava sozinho no ambiente, ele mordia as paredes, demonstrando uma raiva, uma intranquilidade, uma agressividade aparentemente injustificável. Esse paciente foi trazido para cá com encaminhamento da Secretaria de Saúde de Macaé, com a aprovação da Central de Controle de Internações do Estado, porque o João Viana, na verdade, não interna paciente nenhum. Quem interna são os municípios com o aval do Estado. Então, o paciente já vem para a internação. Nós apenas recebemos e damos os cuidados que temos condição de oferecer. Depois que esse paciente foi internado, se descobriu que ele tinha, além
da agressividade que foi descrita, de um possível quadro psicótico. Ele tinha também um retardo mental grave e é também autista em grau bastante acentuado. Nós não temos nenhuma condição de tratar de pacientes autistas. O autista necessita de tratamento especializado, de abordagens específicas, que nós não temos nem local e nem pessoal em condição de prestar esse tipo de atendimento. Entramos em contato com a Secretaria de Saúde de Macaé e eles se recusaram a receber o paciente de volta e de vir buscá-lo aqui e dar a ele o atendimento necessário, dizendo que não tinham condições de recebê-lo lá, que o caso já havia sido entregue ao Ministério Público lá de Macaé e que o Ministério Público estaria tentando arrumar alguma solução para este paciente. Enquanto isso, nós fomos ficando com o paciente aqui e as providências lá retardando ao máximo, sem que se conseguir chegar a questão qualquer. E o paciente aqui conosco, como disse, a gente na ponta segurando um problema. Não era um paciente que deveria estar aqui, mas estava conosco, num quadro que tumultuava o hospital todo, porque ele agredia pacientes, ele agredia funcionários, sempre com mordidas, né? E um quadro bastante complexo. Nós então procuramos o pessoal da APAP, uma associação aqui de Campos, que cuida de autistas. Eles estiveram aqui, alegaram que não poderiam assumir esse paciente, porque ele era um paciente já adulto, ele só cuida de crianças, e esse paciente, pelas características, nunca tinha sido tratado convenientemente antes, né? E ele precisaria de ir para alguma instituição que pudesse dar um atendimento adequado, que não existe na região, talvez só no Rio de Janeiro, né? Mas nos deram orientações de como fazer essa abordagem, mais ou menos deram algumas dicas aos nossos técnicos de como abordar esse paciente, como facilitar este envolvimento no dia a dia com o paciente. Isso já nos ajudou um pouco. Depois tivemos a visita também, a nosso pedido, de uma especialista que é professora aqui da Estácio de Sá, que é especialista nessa área de autismo, e ela também esteve aqui, deu algumas orientações e nos chamou a atenção, recomendando que nós mudássemos a alimentação desse paciente. Ele precisaria ser, a alimentação dele deveria ser mais à base de legumes, verduras, frutas em abundância, né? E alguns outros implementos alimentares que deveríamos providenciar para a melhoria dele. Era uma alimentação que sairia mais cara do que o comum e nós estávamos em extremas dificuldades, mas conseguimos um tipo de padrinho, né, que se propôs a trazer toda semana esta alimentação. E foi, de certa forma, à medida que nós passamos a utilizar essa nova alimentação, uma coisa surpreendente, porque o paciente se acalmou, ficou mais dócil, permitia mais as abordagens, embora continuasse rasgando tudo que lhe vinha às mãos, o que é uma característica dele, né? Mas aquela agressividade diminuiu e isso permitiu que ele pudesse deambular mais pela própria enfermaria, sair de locais, andar pelo hospital sempre com algum acompanhamento, a ponto de poder ir fazer suas refeições no refeitório. Eu mesmo tive a oportunidade de ver isso, né? O paciente sentado na mesa, no refeitório, com outros pacientes, comendo com as próprias mãos, sempre com o técnico do lado, porque precisava estar sempre com essa assistência, né? Mas para nós isso já foi um avanço, porque embora ele continuasse tendo lá os transtornos dele de rasgar e de destruir tudo, né? E ele sempre que se ficava sozinho e se deixasse, em menos de 5 minutos, ele tira a roupa e fica andando, mas circulava pela enfermaria, embora nu, mas livre, sem precisar de nenhuma contenção e sem maiores agressividades. Para nós esse quadro é muito significativo, porque embora não tivéssemos condição de tratar desse tipo de paciente, o que nós podemos fazer, nós fizemos.
E aí vem o promotor dizendo que esse era um tratamento desumano, que o tratamento se dá aqui é desumano e por isso ele pede que seja impedida a internação de novos pacientes. É preciso que se encare a realidade. As coisas não são como parecem no primeiro momento. Nós temos consciência que dentro das nossas limitações, inclusive técnicas e profissionais, nós oferecemos àquele paciente e a tantos outros com quadros similares que têm aparecido aqui, o melhor que temos a oferecer para essas pessoas, com um sentimento de humanidade profundo. Vocês não imaginam o que é o nosso pessoal, com as carências que tem, com as dificuldades que tem, com o atraso de pagamento, se dedicar a esse tipo de paciente com o carinho que tem se dedicado. Por isso, nós queríamos também aproveitar este vídeo para agradecer a população que tem nos ajudado ao longo desses últimos 5 anos, aos funcionários que com toda a dificuldade continuam sendo um exemplo da prática do melhor serviço que nós temos aqui. E queríamos também pedir que vocês, se gostaram desse vídeo, se acharam importante, compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. E, finalmente, deixar um convite àquelas pessoas que quiserem conhecer o nosso hospital, conhecer o nosso trabalho, as nossas portas estão abertas e vocês são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado.